Boa noite. Boa noite. Vou adicionar. Como que eu faço aqui? Eu acho que é assim. Então vamos lá. Creio que é assim. Espero que é a primeira vez que eu faço uma live assim. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tudo bem também. Que ótimo. Bem, ainda tem pouca gente, mas creio que geralmente no decorrer vai entrando mais pessoas, né? Ah, sim. Aí também essa live vai ficar gravada, né? E aí ela fica uma semana aqui, pelo menos no meu, né? A gente deixa uma semana, depois a Tá, gente coloca na plataforma nossa lá, para as pessoas que são assinantes. tá certo. Então, doutora, é um prazer, né? Acho que eu estou realmente muito animado, porque, pelo que você tinha me dito, tem muita coisa muito interessante que eu, pelo menos, achei muito interessante de sobre, né, o que você tinha falado, de como que é a homeopatia clássica sistêmica, do que ela consegue dar resposta para a gente. Então, para início de conversa, eu queria saber basicamente mesmo assim, o que é homeopatia clássica sistêmica. Tá. A gente chama de homeopatia clássica sistêmica porque ela é clássica na visão. Ela não mudou o disco rígido ali de Hahnemann, são as mesmas ideias, mas ela veio agregando conhecimentos de fisiologia, fisiopatologia, né, microbiologia, imunologia, tudo que veio surgindo depois, né, de Hahnemann. Então, ela foi agregando conhecimento e hoje a gente tem uma metodologia de prescrição muito baseada em fisiopatologia, e na imunologia. E a teoria sistêmica em si, a gente olha para as doenças, olha para a homeopatia em si, através de um prisma de 8 elementos, através dos quais a gente consegue definir um pouco melhor, trazer assim, a gente costuma dizer que é trazer aqui para o século XXI o que é a tal da força vital, como que a gente vai estabelecer o equilíbrio do organismo novamente, né? E trazer esse equilíbrio dinâmico. E então a gente estuda esses 8 elementos, agrega conhecimentos de fisiologia, fisiopatologia e imunologia e aplica isso na nossa prática. Eu pretendo passar um pouquinho para vocês que estão nos assistindo, como que a gente faz isso no dia a dia. Uhum. Que legal. E uma dúvida assim que me veio agora. Isso surgiu, né, toda essa questão de agregar todos os conhecimentos, vamos colocar assim, modernos, das ciências modernas, ciências médicas modernas, surgiu de onde? Alguém que idealizou isso, ou um grupo? O grupo em si, né, que é a escola chamada ABRA, que é a Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência em Homeopatia, que é responsável pela clínica de homeopatia do Hospital do Servidor Público Municipal aqui de São Paulo, né? Na verdade, esse serviço de homeopatia já existe há bastante tempo, há 36 anos, mas a Abra, que é a responsável atualmente, existe, veio da década de 90, há 23 anos. E o grande idealizador de tudo isso, era o Romeu Carillo Júnior, né? Então, ele foi o grande idealizador, todo o responsável por esse modelo, né, que a gente chama. E eu não sei se vocês sabem, né? Mas infelizmente o professor Romeu faleceu em 2018, 2019, ano passado. E o serviço continua, tanto é que todo ano, né, já fazem 20 anos. Esse ano é o 20º congresso lá dessa associação.
Então, todo ano a gente faz um congresso apresentando, trazendo essa linguagem da teoria sistêmica, como que a gente faz essa homeopatia, né, casos clínicos. Então, é um congresso muito interessante. Aproveito para deixar o convite. Então, muito interessante. Basicamente, seria uma maneira de promover a homeopatia, mas também, junto da Abra, é um jeito de ensinar a homeopatia. Isso. A Abra, ela é formadora, né? Ela tem a parte assistencial no ambulatório, mas ela faz formação e atualização de médicos homeopatas, farmacêuticos, veterinários e odontólogos. Então, tem o curso de formação, tem o curso de atualização, que é para quem já é homeopata por outras escolas e que tem interesse em conhecer o nosso trabalho. E tem o curso de instrução continuada, que é aquele que você continua acompanhando, né, as aulas e o ambulatório, se quiser. Entendi. Tá bem. Então, uma coisa que eu ia perguntar, mas você até já falou, né? Que é essa questão de agregar os outros conhecimentos. Na prática, por exemplo, no caso do médico, né, que tem que fazer a consulta, como que isso se dá? O questionário é diferente? Ou o que muda exatamente na prática mesma, né, atendendo o paciente, para uma homeopatia, sei lá, porque existem vários modelos, né, que a gente pode seguir ou não, mas o que basicamente de diferente vocês fazem na prática? Eu acho que, assim, a questão prática, ela acaba sendo bem parecida. Eu acho que, assim, mais a prescrição que é diferente. Mas a mesma anamnese, é uma consulta, né? Colhe a anamnese, só que a parte da prescrição que entra a diferença, porque a gente faz um estudo na formação, lá na Abra, a gente faz o estudo da teoria sistêmica, claro. Então, aprende esses 8 elementos, aprende a enxergar a força vital e toda aquela concepção hahnemanniana através desse prisma mais atual. E a gente estuda a fisiopatologia de cada diátese. Então, diante de uma hipertensão arterial, por exemplo, quando que chega um paciente com uma hipertensão, uma dislipidemia ou epilepsia, a gente já vai enquadrando nessas síndromes das doenças crônicas. E a partir daí a gente estabelece o que é dominante para iniciar o tratamento. Entendi. Tá. E, por exemplo, você tinha falado da força vital, né? Como que vocês olham, né, com esse prisma desse novo método, como que vocês conseguem olhar a questão da força vital, do vitalismo? Como que vocês falam disso, né? Como que vocês entendem isso? Para a gente, assim, a questão do vitalismo é a mesma de Hahnemann, né? Mas hoje a gente não, aqui na Abra, a gente não fala em força vital mais. Para nós, o elemento que mais se aproxima da força vital seria a autorregulação. Então, a gente fala muito da autorregulação, né? Então, assim, existem mais 7 elementos, no sentido tudo que compõe, na verdade, o indivíduo. Então, por exemplo, as estruturas, então, que seriam os órgãos e os sistemas a qual ele está adoecendo, a qual ele está sendo acometido por alguma doença. Esse padrão de organização, que é o que a gente mais se aproxima da ideia de Hahnemann de diátese, de miasma. Então, é o padrão que ele vai desenvolver a doença, as tendências hereditárias, a forma como ele manifesta. A gente chama de processo dissipativo uma série de situações no sentido de tudo que vem de fora do sistema para dentro do sistema e como que o nosso organismo processa isso. Então, se a gente tem alguma deficiência de processamento, na própria via de eliminação, dissipação,
a gente olha por esse prisma. Então, na verdade, a gente, cada hora a gente consegue olhar através de um elemento, como se fosse várias possibilidades de olhar para a mesma coisa e ir agregando no sentido mais teórico de entendimento mesmo, pela forma como ele está adoecendo. Porque, assim, na prática, propriamente dita, a gente vai prescrever um medicamento sistêmico, que a gente chama, que seria o que mais se aproxima do simillimum. E, se necessário, a gente medica com medicamentos circunstanciais, que seriam para os quadros agudos, e mais ou menos nesse sentido. Entendi. Bem, a live é sobre a questão do simillimum, né? Uhum. Então, basicamente, você falou essa questão do sistêmico. Eu não sei se você já teve algum contato com um pouco do trabalho do Praful, né? Que ele vai chamar de simillimum genético constitucional. Essa questão do sistêmico de você teria um pouco relação com esse ponto de captar todo o indivíduo, toda a Sim. parte, como que, por exemplo, a consulta, né? Não, eu tenho que pegar só isso ou Não, para nós é bem parecido, assim, pelo que eu estou entendendo que você está falando, porque para nós o remédio sistêmico ele é mais que o simillimum, porque ele é mais que aquela totalidade sintomática. Ele tem que pertencer à diátese, a qual o indivíduo tem, então esse grupo, né, sindrômico de doença hereditária. Ele tem que ter o remédio sistêmico, a gente fala que ele tem que ter tropismo, ele tem que ter esse tropismo de preferência pela estrutura a qual tem o adoecimento do paciente. Então, e além dos sintomas, mas não necessariamente todo aquele sintoma que ele traz para consulta. É uma coisa bem mais ampla. entendi. Por exemplo, o Dr. Prafuli vai explicar muitas vezes, e principalmente os seus discípulos, que a gente nunca pode captar sintomas que são sintomas da doença que a pessoa está sendo acometida e nem sintomas que são reações da doença. Isso também serve para vocês? Então, por exemplo, né, tem um exemplo que eu dei na aula de sábado agora, por exemplo, um paciente com artrite. O simillimum, né, esse simillimum sistêmico, teria que ser capaz de produzir numa pessoa sã inflamação da articulação, alguma coisa desse tipo? Normalmente, quando a gente prescreve um sistêmico, ele engloba, como eu disse, ele tem que ter o tropismo pela estrutura a qual o indivíduo está adoecendo. Pode ser que ele não tenha necessariamente exatamente o sintoma que ele está reproduzindo, mas ele tem uma ação. A fisiopatologia da doença, então a questão da artrite, propriamente dito, né? A inflamação. Aqui a gente não vai falar em homeopatia de imunocomplexo, dessa parte imunológica que tem na artrite, né, reumatoide, por exemplo, mas o estudo e o remédio sistêmico, essa aplicabilidade clínica mesmo, tem que ter a fisiopatologia, que o indivíduo está adoecendo, e tem que ter a estrutura. Se eu bato essas duas circunstâncias, para nós o remédio está adequado e a gente vê melhoras, a gente vê o indivíduo evoluir bem. E se precisar, a gente entra com remédio agudo, no quadro de dor ou de inflamação. A gente entraria com agudo para, vamos dizer assim, o agudo para nós, ele atua ali no sistema dominante, né? Uhum. Então, como se o sistêmico deixasse em evidência aquilo que está ainda sem muito condicionamento. Então, acaba fazendo aparecer. É mais ou menos o que Ehring dizia, né? Quando você entra com medicamento homeopático, vai começar a desenvolver vai ter retorno de alguns sintomas ou surgimento de sintomas antigos. Então, para nós, é como se o sistêmico estivesse deixando em evidência os sistemas mais frágeis e a gente pode medicar circunstancialmente o medicamento agudo. Tá. Então, é normal ou é um pouco mais raro, por exemplo, numa mesma consulta
de um caso crônico, você dá, por exemplo, 2 ou mais remédios? Ah, sim. Então, para nós, a gente, na verdade, permite assim, que várias linhas da homeopatia você faça dentro da linha sistêmica. Porque pode ser que em uma consulta você tenha necessidade de passar somente um remédio sistêmico, e tá tudo bem. Como pode ser que tenha necessidade de usar mais medicamentos. Mesmo porque a gente avalia outras questões, por exemplo, se tem alguma lesão orgânica, se tem algum bloqueio de emunctórios, por exemplo, das questões de via de eliminação, né? De intestino, ou pele, ou a parte de vias urinárias. Então, assim, se tem alguma dessas questões, a gente medica para isso, mesmo o indivíduo não estando sintomático daquele sistema, mas a gente medica para prevenir agravamento. Ah, tá. Hum. Então, muitas vezes, na grande maioria da nossa conduta, o paciente sai com mais de um remédio da consulta. Isso acaba, não é uma regra, porque depende Não, muito de cada caso, mas acontece muito. entendi. Seria essa parte, né, de dar um pouco outros remédios, por exemplo, drenadores ou, né, ativadores de emunctórios, seria um pouco parecido com aquela pouco de como os franceses vão ensinar e vão passar vão fazer suas prescrições. A homeopatia francesa que, por exemplo, dá um remédio. Obviamente que não é igual, mas, por exemplo, que eles vão dar um remédio para a constituição, um remédio que eles diriam que seria o semílimo, né, de fundo, um outro para os emunctórios e por aí vai. Não necessariamente, não é uma via de regra, na verdade. Porque assim, Não. como a gente faz na prática? O paciente chegou, fizemos a consulta na amnese, a gente vai estabelecer diagnóstico clínico. Primeiro ponto, o que ele tem como diagnóstico? Depois a gente faz uma distribuição desses diagnósticos clínicos de acordo com as diáteses. Então, esse grupo sindrômico aí de doenças, a gente enquadra, então, vamos supor, hipertensão, dislipidemia, se ele tem, não sei, hepatite, a gente vai enquadrando em cada síndrome, grande síndrome crônica. Não. Feito isso, a gente tem que procurar se acertar, né, que essa pessoa não tenha, ou se ela tiver, a gente vai precisar tomar uma conduta que é a tal da lesão orgânica, ou o bloqueio emunctorial, que aí a gente vai drenar, é o que você está falando. Então, por exemplo, se tem uma lesão orgânica que é relacionada ali, seria, no caso, algum órgão vital em disparidade de função, né? Então a gente vai pesquisar fígado, a gente vai ver sistema nervoso central, sangue, enfim, glândulas também, principalmente, cérebro. E se houver alguma disparidade em algum dos órgãos vitais, a gente, mesmo a pessoa não tendo queixas, a gente entra com um equalizador. Porque, assim, a função justamente é igualar essa função para a hora que eu entrar com o remédio homeopático ele não agravar, né? Porque a gente sabe que isso é comum acontecer o tal do agravamento, mas a gente, com essa visão, a gente consegue prevenir muitos agravamentos. Porque a gente não tem nenhum sistema ficando em disparidade com o outro. Então a gente consegue trazer essa prevenção. E a mesma coisa com o emunctório. Então a gente pesquisa se tem disfunção de algum, né? Intestino, pele, ou rim. E se houver, a gente muito provavelmente a pessoa vai estar sintomática, como é o caso de uma constipação intestinal. Porque a gente vê que se a gente não deixar o equalizador, por exemplo, de intestino, no caso de constipação, muito provavelmente ela não vai melhorar das queixas que ela trouxe para a consulta e talvez ela agrave elas. Então, essa é o que a gente observa na prática. E quando a gente equaliza, a gente pode até equalizar junto com o remédio sistêmico, não tem problema. A pessoa vai bem pouquíssimas vezes sem agravamento. E tem alguns casos que a gente precisa equalizar antes de entrar com o sistêmico, que são os casos mais graves, porque senão é certo que essa pessoa vai agravar. Então, por exemplo, o caso de uma epilepsia. Muitas vezes a gente equaliza primeiro o sistema nervoso central e num segundo momento
a gente entra com uma medicação homeopática sistêmica propriamente dita do tratamento crônico, né? Ah, entendi. E em relação à questão da lei de Ehring, por exemplo, como que vocês utilizam ela na prática e se vocês conseguem, após o uso do remédio sistêmico, identificá-la com facilidade ou não? Bom, quando, tem-se muito isso, né? Que quando o indivíduo faz um quadro agudo na vigência do tratamento homeopático, significa que a gente está no caminho certo, né? Uhum. Pelos nossos estudos, a gente sabe que assim, é como se o medicamento sistêmico ele empurrasse o sistema para frente, e isso faz aparecer algumas discrepâncias de sistemas que estão menos condicionados. E é aí que a gente precisa ajudar o sistema, né? Porque tudo que é o que está mais frágil acaba se tornando dominante, por isso que ele agudiza. Então a gente entra com remédios circunstanciais, que a gente fala. O remédio circunstancial ele ajuda ele atua de uma maneira mais específica ali no sistema frágil para ir diminuindo essa disparidade, né? Então ele vai condicionando aquilo que está mais frágil no momento. Então um exemplo bem da prática é a gente medicar agudamente uma crise de rinite, uma crise de asma, né? Entra com, por exemplo, você dá o tratamento, vou dar um exemplo bem por cima. Por exemplo, estou medicando com fósforos e aí se o indivíduo faz uma crise de asma, eu entro com cupro metálico na vigência da crise. Então isso para nós é medicar circunstancialmente, eu estar ali ajudando a condicionar um sistema que está menos condicionado e conforme o tratamento sistêmico, que é o crônico, então ele vai evoluindo, a gente vai observando cada vez menos necessidade do uso do remédio circunstancial. Então, seja quando é necessário usar um alopático, quanto o próprio homeopático circunstancial. Cada vez, quando a gente evolui no tratamento, cada vez menos o indivíduo vai tendo necessidade de usar, justamente porque esses sistemas vão sendo condicionados e eles não precisam mais agudizar. Normalmente é assim que a gente faz. Ah, tá. E, por exemplo, quando que vocês vão falar assim, está na hora de parar a medicação homeopática, a pessoa está curada? Pela evolução propriamente dita, na verdade, né? Então, alta, assim, de paciente, a gente, para caso crônico, é mais complicado, porque doença crônica, vamos supor, uma hipertensão, um diabético, que vem para ajudar a fazer controle. Então, a gente sempre prefere manter o medicamento, porque ele já está alopatizado, ele já tem, né, uma série de situações que a homeopatia vai estar ali ajudando ele a manter a ter qualidade de vida. Usar menos dose de remédio alopático, evitar efeito colateral, enfim. Mas, por exemplo, no caso de uma criança asmática, né, voltar nesse exemplo, a partir do momento que ela deixa de fazer os agudos e que ela fica um tempo relativamente que a gente considera estável, sem novas queixas e sem retorno sem agudizar, não precisando de fazer controle com nenhuma outra medicação, a gente, se ela não surgir com outra queixa nesse meio tempo, né? Porque pode acontecer de repente desenvolver alguma outra situação, ela tá considerada alta. Entendi. Tá. Beleza. Uma vez eu vi uma série de stories que eu estava fazendo falando sobre a questão do funcionamento, né, da farmacodinâmica homeopática. Como que isso se dá na visão de vocês? De como o remédio funciona, assim. Isso. Uhum. Bom, a gente tem aula assim do estudo da parte da física quântica também para entender um pouquinho como funciona um sistema de alta energia, um sistema de baixa energia. Mas assim, basicamente o que a gente estuda lá, que é o que até tenho até no meu Instagram, artigos mesmo de fora falando uma linguagem semelhante.
no sentido dessa atuação sistêmica a nível de receptor eletromagnético. Então, para nós, assim, o que faz o link do remédio homeopático com o nosso organismo é a autorregulação através dos receptores. Porque assim como vários receptores, né, no arco da aorta, estão ali aferindo se a pressão enfim, se a pressão está baixa, se a pressão está alta, se precisa fazer, né, um cronotropismo. Então, esses mesmos receptores receberiam ali o medicamento homeopático como doença artificial e semelhante que é, e através da autorregulação ativaria todo um mecanismo de resposta, né? Então, que a gente fala que... A gente usa alguns termos específicos que eu acho que isso pode se tornar um pouquinho mais específico que eu estou falando, mas a gente fala que a autorregulação ela vai ativar alguns programas de ação do nosso corpo. E quando a gente não tem programas de ação para usar, o remédio homeopático ele ajuda nesse treinamento de desenvolver novos programas de ação. E isso é muito interessante, porque eu não sei se vocês conhecem o estudo de Anokin, que é do condicionamento dos sistemas mesmo, que é aquele experimento que ele faz com o cachorro. Ele Não tô diz, recordando. Uhum. eles estudam justamente o condicionamento. Então, eles fazem um experimento com um cachorro no laboratório, em que eles colocam um prato de comida na frente do cachorro e o cachorro começa a salivar. Uhum. E aí ele começa a testar outras vias para ver se o cachorro vai ter salivação, mas é uma via que não seja a via gustativa, né? Então eles colocam um anteparo e escondem o prato de comida, mas ele tá sentindo, ele tem pelo olfato, ele tá sentindo ali o cheiro, ele começa a salivar. Uhum. E aí ele ativa um sininho, assim, em outra situação, ativa um sininho. Então, assim, não existe nenhuma via de aferência entre a visão e glândula salivar. Isso é um fato. Só que eles condicionaram o cachorro a toda vez que eu ouvia o sininho, ele sabia que ia vir o prato de comida, então ele começava a salivar. Até que chegou um momento que eles não põem o prato de comida, então ele não tá tendo estímulo olfativo, nem visual, só o do sininho ele já salivava. Então, o que a Locke concluiu? Que eles conseguiram ativar vias que não existiam, mas que provavelmente eram pré-existentes, para chegar no mesmo resultado. Então, a partir daí, a gente entende que o nosso sistema inteiro ele pode ser condicionado, ele pode ser treinado. E o remédio homeopático, ele é um excelente estímulo. Então, a gente consegue ativar outras vias para atingir um resultado mais adequado, que seria o quê? Não ter aquele sintoma, né? Que, na verdade, o sintoma seria um erro do nosso sistema. Então, é muito interessante esse estudo. Depois eu posso colocar lá no Instagram para todo mundo ver. Isso vai ser essencial, vai ser muito bom. Então, por exemplo, seriam receptores de membrana ou então receptores nucleares, mas aí então seria por uma questão de carga. Carga elétrica, você fala? Sim. Ou, por exemplo, mudança, né, de polaridade, alguma coisa assim. Isso, muito provavelmente. Tem alguns estudos de fora também que estudaram nessa linha, assim, que o medicamento ele é captado por receptor eletromagnético. Então, seja por eletromagnético, enfim, a palavra por si só já diz. Então, basicamente, a gente acredita que esse seja o link, tentando trazer a homeopatia para uma linguagem mais moderna. A gente acredita que o link do remédio com o corpo é o receptor e a autorregulação que vai ativar e fazer todo esse mecanismo de resposta. Tá. E, por exemplo, é coisa assim, pergunta de farmacêutico mesmo, mas, por exemplo, como que você mesmo, né, aí um pouco mais pessoal, mas também a questão da homeopatia clássica sistêmica, veria a natureza da substância que existe naquele frasco de remédio homeopático? Como assim? Por exemplo,
nós temos uma natureza material e uma natureza outras, né? Mas, por exemplo, a natureza material é de vidro, lá do frasco, né? E a natureza também material do álcool, da água. O que seria, né? Como que vocês olhariam essa natureza do remédio homeopático? É uma natureza também material, imaterial, mas sendo uma condição da matéria, por exemplo, a questão eletromagnética, ou de estrutura, ou de polaridade da molécula. Como que vocês veriam isso? Porque, assim, perguntando para uma quantidade de homeopatas, vários teriam respostas diferentes, né? Uhum. Essa questão de trazer a homeopatia para o século XXI, por exemplo, aquela questão do Kant, né? Que Kant trazia aquela filosofia acerca da natureza do remédio, que era um pouco esquisita, né? Um pouco exagerada. Como que vocês olham para isso? Bom, acho que o que mais se aproxima mesmo, assim, na nossa visão, é essa questão da física quântica. Então, assim, tem as quatro forças que a gente sabe, da força gravitacional, eletromagnética, a força, né, nuclear forte e fraca. Mas, assim, a gente vê muito que talvez ai, fugiu a palavra. Física Sem ser a física quântica, a física. newtoniana, né? Física normal, Não convencional. se fala normal, não é bem a palavra que eu queria, mas. Convencional. A gente vê muito mais pela questão da física quântica, do, do, da questão ali do quantum, que tem aquela coisa do salto de energia. E a gente sabe que a questão assim, da água é a única substância, né? A única substância que teria essas propriedades de trazer esse imprinting, será que eu posso chamar assim, da medicação na água, né? Então é muito mais por uma questão de, para nós, assim, pelo que a gente tem lido e estudado, dessa questão de quantum, da física quântica. Para nós é o que mais se aproxima. Tá. Uhum. E, por exemplo, aí uma pergunta um pouco pessoal. Você acha que seria importante para o avanço da homeopatia a gente cada vez mais focar nesse estudo? Não cada vez mais de colocar isso no lugar de outros tipos de estudo da homeopatia, mas também focar nessa questão do estudo também de como ele funciona, mas de como é de fato. Porque eu vejo às vezes que existe uma linguagem muito desgastada e que na verdade nenhum homeopata entende o que de fato aquilo significa. Então, por exemplo, é que o remédio vai lá e altera a força vital. Uhum. Ponto. Então, Então é isso que a gente tenta mudar um pouquinho nossa perspectiva aqui, entendeu? Porque a gente vê que isso já não é mais suficiente, deixou de ser suficiente há muito tempo. Não tem mais condição da gente hoje, né, responder que a doença, né, dinâmica é uma alteração da força vital e a gente precisa restabelecer a força vital. A primeira coisa que eles vão desbancar a gente é perguntando, tá, mas o que é força vital? Que é uma pergunta extremamente válida, mas se a gente não sabe como responder, fica muito complicado e aí a homeopatia vai caindo em descrédito, né? Então, fica com aquela coisa do não científico, né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente atualizar termos, trazer esses estudos. Eu acho isso super importante, super válido. Não que mude na nossa prática diária, porque a gente sabe que ali a gente vai continuar fazendo a homeopatia do jeito que a gente sabe. Mas eu acho que é super importante atualizar essa linguagem para que a gente coloque a homeopatia no lugar que ela deveria estar, né? No lugar que ela merece estar. Porque a gente sabe que a gente cura e trata muita coisa que a medicina hegemônica, infelizmente, não tem condição. Quer dizer, não é nem infelizmente, é porque é uma outra. É paliativo e precisa também. Mas. Sim. É um termo que eu gosto muito de usar, né? Colocar a homeopatia onde ela tem que estar. Eu acho que. No seu lugar de direito. Sim, no seu lugar de direito, exato. E
eu principalmente sou fã do Denis Demarque, né? Porque eu acho que o trabalho dele fez isso, né? Com homeopatia. Uhum. E ele, eu acho muito interessante como ele consegue, com termos muito, com questões de filosofia mesmo, muito básicas, mostrar para a gente que certos termos não cabem mais, né? Exato. Então, o remédio homeopático tem uma natureza espiritual. Hum. O que isso quer dizer? E segundo, É. como uma natureza espiritual você conserva isso no frasco? E mesmo Entende? porque já contradiz Hahnemann, porque Hahnemann, né, no princípio vitalista, a força vital, ela é independente da material e o espírito não entra ali Não, na força vital e na, é na isso, matéria, né? Então não não, tem por que ser espiritual. A força vital ela tem que ser ativada, vamos dizer assim, restabelecida por uma força que seja semelhante a ela, né? Não espiritual. não. É uma das coisas que ele até fala também, né? E uma coisa muito interessante, que não sei se você assistiu a live da MHB com a doutora Leonie, que ela chegou a falar, gente, vamos ser sinceros, né? Se o remédio age no corpo, então é matéria. Como que não pode você não utilizar, ou mesmo algo que vem da matéria? Tem que ter alguma ligação com isso, porque senão ele não agiria no corpo, né? Que é material. Ele Sim, não... mas Mas a gente Mas sabe que também, não tem matéria ali, né? Não tem traço dissoluto mais na. isso, é. Então, É que nem, por exemplo, a energia é uma propriedade da matéria, né? Só que às vezes, é que nem a gente estava falando, alguns termos são um pouco banalizados e aí isso começa a se juntar com termos de outros tipos de conhecimentos que não tem exato. nada a ver com homeopatia, que não tem nada a ver com ciência, e aí isso começa a virar, né, a energia, Uhum, concordo. milhões de coisas. Mas eu acho que é por aí. Eu não faço nem ideia de quanto tempo de live nós já estamos. São 8h40. Quanto? 40 minutos, são 8h40. Nossa. É. Então, eu acho que era isso, pelo menos que eu tinha para perguntar. Não sei se você tem, quer falar mais alguma coisa ou quer perguntar alguma coisa também, fica à vontade. Não sei, eu acho que era isso. Eu gostaria muito de passar essa visão mesmo que a gente tem, porque eu acho que é isso que você está falando sobre atualizar termos, acho que a gente trazer essa aproximação, né, para esse lado mais científico, se é que a gente pode chamar assim, para Uhum. colocar mesmo a homeopatia no seu posto de direito, porque ela, com tanto preconceito, eu acho que assim, a gente não pode ficar perpetuando esse preconceito, não atualizando nossos termos, não trazendo, não agregando esses estudos de física quântica, de fisiopatologia, enfim, né? Não mudar o núcleo rígido ali da teoria hahnemanniana, não é isso. A gente segue Uhum. exatamente, né, como é. Só que tem que atualizar, a gente está no século XXI. Então, eu acho que isso é realmente muito importante. E eu agradeço o espaço que você abriu aqui para mim, para poder falar um pouquinho sobre isso. A gente também, até o próprio professor Romeu, ele falava que todo bom modelo ele deve ser questionado. Assim como o modelo sistêmico da teoria sistêmica é apenas um modelo, não é real. Né? Nenhum modelo, nenhuma teoria é real, mas a gente tenta entender com o mais aproximar o máximo da realidade para tentar reproduzir e entender aquilo que está acontecendo. Então, é um modelo que deve ser questionado, também é um modelo que precisa se atualizar, e a gente imagina que, com o tempo, né, com os novos Uhum. profissionais, isso vai acontecendo. Mas eu acho que o caminho da homeopatia tem que ser, assim, nesse sentido de evoluir mesmo, de fato. Uhum. Eu acho que se você falou assim, foi perfeito, né? Essa questão de ser questionado. Porque muitas vezes a gente, mesmo no meio da homeopatia, né? Às vezes, nos stories eu gosto de fazer algumas certas provocações para os homeopatas, né? Então, uma vez eu coloquei, Hahnemann tinha um certo
teor de contradição no seu trabalho, nos seus escritos? Nossa, teve gente que pirou, assim, sabe? Veio brigar comigo. Sim, eu não tava nem afirmando nada e nem nada, assim. Só que parece que existe um medo, um certo endeusamento, às vezes, de certas coisas que não cabe nisso, né? Eu acho que mesmo o próprio Hahnemann, né, era obviamente que era um gênio, né, muito acima de muita gente, pô, muita gente, mas absurdamente à frente do seu tempo, né? Hoje a gente pega os livros de patologia, se a gente der uma traduzida um pouco no que está ali, a gente vai ver que Hahnemann fala tudo aquilo. Então, eu acho que isso que você falou de questionar, de provar, de colocar à prova, eu acho que é absolutamente necessário, até porque isso é uma coisa que não se fazem mais hoje em dia, né? Estão colocando a ciência como no lugar da religião, né? A ciência não pode ter dogmas, não pode ter crenças assim absolutas. Isso é a única coisa que a ciência não pode aceitar em si mesma, eu acho. E eu acho que a gente, como homeopata, também tem que seguir esse mesmo caminho. Eu concordo. Mas foi um prazer, tá? Eu que agradeço mesmo, porque é sempre muito, eu acho muito importante a gente integrar isso, saber como que são os outros métodos. Eu quero agradecer muito por você ter disponibilizado, tá? E o pessoal que está assistindo, pegue a doutora, porque é sério, vale muito a pena. Tipo, esse negócio dos trabalhos que você falou, você sempre coloca, eu acho, pô, muito legal, facilita demais pra gente, assim, nossa, um atalho, né? Então, é muito bom, tá? E espero que a gente possa mais para frente marcar outras lives com outros assuntos, né? Até de coisas dissonantes que a gente não concorda muito em questão de prática mesmo de homeopatia ou de questões teóricas. Eu acho que isso é extremamente importante e muito obrigado, viu? Foi um prazer mesmo. Eu que agradeço, como eu já disse, né, por você ter me aberto o espaço aqui para a gente fazer essa troca, que eu acho que é essencial. Eu acho que os homeopatas eles têm que se aproximar cada vez mais, na verdade, para a gente sabe que existe um abismo entre a alopatia e a homeopatia, mas também não pode existir essa diferença que a gente sabe que é também bem profunda entre os próprios homeopatas. Então, eu acho que a gente tem um objetivo em comum e se a gente tivesse mesmo, pelo menos o olhar de tentar compreender, né, a visão do outro e trazer essa homeopatia mais unida para a gente se fortalecer, porque eu acho que é isso que falta. A homeopatia precisa ganhar força e muitas vezes são os próprios homeopatas que conflitando entre si, de acordo com as suas perspectivas ali de concepção, acabamos tendo esse racha dentro da própria homeopatia. Então, meu Deus, a gente tentou, eu sou completamente aberta para tirar dúvida. Convido a todos para conhecer a nossa escola, que é a Abra, e deixo o convite do congresso, que vai ser agora, essa semana. Começa na quinta-feira à noite, vai ser quinta-noite, sexta e sábado, o dia todo. Então, são mesas multidisciplinares da área da farmácia, da odonto, da medicina e da medicina veterinária, onde a gente vai mostrar para vocês. A gente traz muito caso clínico, mostra muito como a gente emprega isso na prática para poder, né, mostrar os resultados. E essa atualização, né, de acordo com o modelo da teoria sistêmica do professor Romeu Carilo, como que a gente tem feito essa homeopatia, né, hoje em dia lá no Hospital do Servidor Público. Então, eu agradeço o convite e o espaço. Só uma pergunta técnica. Eu fui ver a minha inscrição lá para fazer. As aulas ficam gravadas? Por exemplo, Eu acredito que não vão ficar, mas eu posso te dar essa resposta daqui a pouquinho. Eles estão tá. estudando um jeito de gravar as aulas, mas normalmente a gente grava o congresso, né? Como é anual, a gente grava. É todo gravado, você pode comprar e assistir depois. Uhum. Mas esse ano no online, eu não sei se a plataforma, como é que vai fazer essa gravação, mas eu posso responder para você depois via inbox aqui. Uhum. Mas Não, vale a beleza. pena participar, porque tá bem legal. Não, eu dei uma olhada lá, tá
Nossa, vale a pena. Inclusive, você comentou do professor Denis Demar que ano passado o tema do congresso foi exatamente esse, homeopatia, medicina experimental, e foi uma homenagem a Denis Demar. Ah, gente, é triste, né? Mas já foi, então. Mas assim, Ah, mas tem a gravado, né? internet permite que a gente se aproxime e vá conhecendo outras, É. né, Ah, outras escolas e outras linhas. não, não, mas está bem. É, muito obrigado, viu? Então, Agradeço. até a próxima. Espero que venham outras. Também espero. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Obrigado, pessoal, por vocês terem acompanhado e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau a todos.